Hoje é o Dia Nacional da Adoção. Daqui a pouquinho, às 10 horas da manhã, a Comissão de Direito das Crianças e dos Adolescentes da OAB promove um encontro aberto para quem quiser participar para falar sobre adoção aqui no estado de Santa Catarina e também sobre o apadrinhamento afetivo. Para antecipar um pouco desse debate, a gente convidou o presidente da comissão, o advogado Enio Gentil. Oi, doutor Enio, muito bom dia, obrigado por ter aceitado o nosso convite. Bom dia, Márcia. Bom dia aos telespectadores. Eu que agradeço pelo convite e a oportunidade de falar sobre uma temática tão importante no direito da criança e do adolescente. Com certeza, né? A adoção de Santa Catarina, que sempre foi exemplo no Brasil, né? Sim. O nosso tribunal sempre teve um trato muito delicado e, ao mesmo tempo, técnico a respeito da adoção, que garante os pretendentes à adoção e, principalmente, as crianças, que esse processo seja claro, seguro, digno, dentro do possível, claro, né? E qual é a avaliação que dá para fazer nesse ano de pandemia? Mudou, não mudou? O fato de vocês fazerem muitas coisas virtualmente falando fez com que os processos continuassem no mesmo ritmo? Qual é a avaliação? Olha, Márcia, inicialmente foi um grande desafio para o sistema de justiça, inclusive um desafio global para o sistema de justiça e para toda a sociedade de tentar se adaptar à realidade que a pandemia impôs. Nós passamos os primeiros meses, a OAB, Tribunal de Justiça e os outros órgãos do sistema organizados no sentido de não deixar os processos pararem enfim, nós conseguimos manter o mesmo número de procedimentos em andamento de adoção, utilizamos a tecnologia disponível, aquilo que se pôde fazer virtualmente, até que já se fazia em grande medida, se ampliou, e aquilo que foi necessário ser feito presencialmente, que é o trabalho do setor técnico, dos assistentes sociais, psicólogos, que enfrentam as demandas de adoção, se manteve, o que merece, inclusive, uma menção honrosa aqui de ter mantido o trabalho necessariamente presencial ainda durante a pandemia. Doutor Enio, a expectativa de pais que querem adotar ainda é conseguir bebezinhos ou crianças com idades bem novinhas? Sim, nós evoluímos muito de final da década passada para cá, com as alterações no estatuto, com algumas prioridades em relação a essas adoções que se chamam de difícil encaminhamento, que seriam as crianças mais velhas, os grupos de irmãos. Nós avançamos muito, né? E nós acabamos criando um novo desafio, porque nós não éramos acostumados, e quando eu digo isso, tecnicamente acostumados a lidar com um volume grande de adoções de crianças mais velhas. E com os desafios e as demandas desse tipo de adoção. Agora, é claro que ainda assim, ainda que nós tenhamos aumentado esse volume o interesse pelas pessoas na adoção de crianças mais velhas ou de adolescentes, o perfil mais desejado ainda é de crianças muito pequenas, no máximo ali até 3 anos de idade. O percentual é muito elevado de casais ou de pretendentes individualmente habilitados que desejam esse perfil para adoção. Hoje, qual é a situação, nesse momento, qual é a situação em Santa Catarina? Quantas crianças e adolescentes esperando uma adoção e quantos casais habilitados para adotar? Nós temos quase 3.000 habilitados e temos cerca de 300. Esse número é muito volátil, né? Porque a gente faz um volume razoável de adoções semanais habilitados. Ali o número está em 284, então esse número varia diariamente. E nós temos, digamos ali, quando eu digo 300, é prontos para adoção. Isso é bem importante observar, né? Porque as pessoas se surpreendem. Poxa, nós temos 1.357 hoje crianças acolhidas e só próximo de 300 aptas à adoção. O trabalho do judiciário não é produzir crianças aptas à adoção. O investimento todo feito nas políticas públicas é que, prioritariamente, elas fiquem nas suas famílias de origem, que a adoção seja uma medida em caso de não possibilidade de manutenção, né? Não é desejo e nem atribuição do sistema de justiça retirar crianças de famílias em razão, por exemplo, de problemas econômicos, de carência, né? Então, há um investimento ainda na família natural, até importante isso, nenhum adotante deve se sentir culpado acreditando que está te retirando a criança da sua família natural. Né? É um processo muito delicado, muito cuidadoso, com contraditório, ampla defesa, nomeação de defensor público para atender essa família que eventualmente requerida em procedimento de destituição do poder familiar
e que aí a criança passa a estar efetivamente apta para a adoção, né? Então, esse número pode causar surpresa. O judiciário não trabalha, a OAB não trabalha, só tem 300 crianças aptas à adoção. É porque essas são aquelas que realmente não há possibilidade de investimento na família natural ou que a família natural, por um ato, inclusive protetivo, percebeu que não tem condições de dar seguimento nos cuidados com essa criança e leva essa criança para o judiciário para que ela seja encaminhada, então, para adoção. Normalmente demora quanto um processo de adoção? Desde o início, um casal que agora está nos acompanhando, que está amadurecendo a ideia, eu quero adotar, eu preciso adotar, eu concluí que eu vou adotar. Se eles procurarem começar a fazer o processo agora, vai levar em média quanto tempo? Tá, bom, tem que deixar claro uma situação aí. O processo não demora, tá? Muito, em geral, tá? Então, existe um prazo hoje para que tanto a habilitação quanto a adoção demande 120 dias, aproximadamente, com possibilidade de dobrar esse prazo em razão das demandas do sistema, né? Então, não são processos, considerando a complexidade dos outros procedimentos do sistema de justiça, não são processos muito longos. O que pode, principalmente, gerar uma ampliação dessa expectativa do momento em que eu decido adotar até aquele que eu tenho a criança já colocada na minha família. O perfil da criança. Então, quanto mais limitado o perfil, mais tempo de espera, mais tempo de lacuna entre o momento em que finaliza o processo em que eu me habilito, ou seja, o processo em que eu me disponibilizei para o judiciário para adotar uma criança. O judiciário me considerou apto a receber uma criança, que é o procedimento de habilitação, que ainda não tem uma criança envolvida, via de regra, e o procedimento propriamente de adoção, que é quando eu, primeiro colocado numa lista, num cadastro de adoção para um determinado perfil, sou chamado para receber aquela criança naquele dito perfil. Se o perfil é muito limitado, essa lacuna, esse tempo de espera, pode levar 3, 4 anos. Se esse perfil não é muito limitado, a espera é muito reduzida. Agora, é importante a gente deixar claro aqui também, doutora Anne, que aquela cena que as novelas sempre representaram muito bem, do pai e a mãe chegando ali numa instituição, olhando criança como se estivesse escolhendo um sapato, como se estivesse escolhendo um objeto, aquilo não existe mais, né? Graças a Deus. Não existe. A gente estimula apadrinhamento, que é outra coisa, né? Então, eu vou fazer apadrinhamento, vou para casa-lar para encontrar uma criança e adotá-la, né? Não, isso não é compatível com o Instituto do Apadrinhamento. A ideia é promover um auxílio para a criança que esteja acolhida, mas pensando prioritariamente no retorno dessa criança ou adolescente à sua família natural, se for possível. As novelas, eu vi uma cena outro dia de uma novela, não me recordo agora qual, uma colega advogada passou, de que o juiz decidia tudo de sopetão, então vai ficar com a mãe, vai ficar com o pai. Isso não acontece. No processo judicial, ele é um pouco mais complexo, ainda que se tente simplificar um pouco em razão da matéria, que é a adoção, mas esse procedimento é mais cuidadoso, né? A habilitação, ela tem um tempo razoável, a duração razoável do processo. É a expressão que a Constituição dá para a gente, né? Então, é um processo nem tão expedito, nem tão rápido, nem tão demorado, né? Até porque o tempo do processo e considerar um processo não tão extenso serve muito mais à criança do que o próprio pretendente. Até porque o foco das varas de infância e juventude são os interesses de crianças e adolescentes, com absoluto respeito, é claro, aos pretendentes à adoção. Até porque um processo de adoção é para toda a vida, né? Depois que adotou, é filho e é filho para sempre e não tem como devolver. Que bom, né? Que bom que tem todo esse cuidado. A OAB sempre se posicionou no sentido de um trato responsável com a adoção, né? Do sistema de justiça, da advocacia e dos pretendentes. E os tribunais têm sido muito rigorosos. Houve decisão recente do STJ, do Superior Tribunal de Justiça, aplicando uma indenização por danos morais por pessoas que devolveram. E isso é um desafio que nós temos no dia a dia. Não acontece todos os dias devolução ali no fórum, enfim, mas nós lidamos. Infelizmente, é uma cifra pequena, com devoluções, e é o fracasso de todo o sistema quando acontece uma devolução em adoção. Então, acho que a adoção deve ser muito bem pensada como um ato de planejamento familiar, assim como se decide por uma gestação. Ambos são atos
familiares em que um casal ou uma pessoa decidiu ter filhos. Doutor Enio, para fechar, vamos fazer o convite para quem tem interesse pelo assunto, acompanhar esse bate-papo da comissão hoje às 10 da manhã, aberto para todo mundo, né? Hoje, é virtual, excepcionalmente, né? Isso, excepcionalmente, nós decidimos há algumas semanas que a reunião se daria de forma aberta, nós não vamos relatar processos hoje, e estarão presentes o doutor Rodrigo Tavares, que é juiz corregedor do Tribunal de Justiça, só trata de matéria relativa a direito de criança e do adolescente, e a Sheila, que é diretora de Casa Lar, a Sheila Freiner, que vai falar sobre apadrinhamento afetivo, que é uma outra possibilidade. Quer dizer, olha, eu não sou apto, não me sinto apto para adoção, mas eu quero ajudar uma criança. Existem outras possibilidades no Estatuto que vão fazer muito bem para uma criança também. E para a gente fechar... Às 10 horas da manhã hoje. Pois é, 10 da manhã. Enquanto a gente falava, a gente colocou aí o endereço, Marquinho? Colocamos informações aí de como ter acesso a essa reunião? Marquinho? Eu acho que eu estou sem ponto eletrônico. Colocamos? Sim, está na tela. Meu ponto deve ter falhado aqui, eu não vi o Marquinho me responder. Para fechar, só mais uma informação. Quem pode adotar? Qualquer pessoa com mais de 18 anos, desde que demonstre, num procedimento de habilitação de pretendentes à adoção, que é capaz, diz a lei assim, capaz de exercer a paternidade e a maternidade responsável. É muito rica essa ideia, né? Paternidade e maternidade, não é outra coisa que a adoção gera, né? Então, decidiu por adotar, procure a vara da infância do seu município, da sua comarca. É lá que você vai obter informação qualificada e vai dar os primeiros passos no procedimento para habilitação para uma adoção. Doutor Enio Gentil, advogado da Infância e da Juventude, há 17 anos, gente, no Tribunal de Justiça, há 5 anos presidente da Comissão de Direito da Criança e do Adolescente da OAB de Santa Catarina. Muito obrigada, viu, pelo bate-papo tão cheio de informações aqui nesse Dia Nacional da Adoção. Eu que agradeço, Márcia. Muito obrigado. Muito obrigado. Ótimo dia, até uma próxima oportunidade. Valeu.